A pré-história corresponde ao período da história que antecede a investigação da escrita, eventualmente marcando o começo do tempo histórico registrados, e que ocorre aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. É estudado pela antropologia, arqueologia e a paleontologia, tá? Então, olha só, a pré-história nos deixa vários vestígios para a gente poder entender essas espécies, como elas viviam, quais são as características, quais são as evoluções dessas espécies, tá? A pré-história ela é dividida em 3 períodos. A divisão da pré-história: paleolítico, né, neolítico e a idade dos metais. Primeiro a gente vai falar sobre o paleolítico, que também é chamado de idade da pedra lascada. Os hominídeos nos deixam vários vestígios sobre, né, a vivência deles, e faz com que o quê? Ocorra, né, também as transformações sociais. De que forma? Essas transformações sociais, de que forma esses povos se desenvolveram, né? A gente lembra da aula que eu expliquei para vocês, da aula anterior que eu expliquei para vocês, que essas espécies elas vão passando por várias formas de evolução. Elas vão evoluindo e vão se adaptando ao meio que viveu. Em relação a isso, a gente fala sobre as transformações do macaco versus ao homem, né? Quando a gente fala sobre as transformações, é o que? É a diferença deles dois. Por quê? Porque o macaco, ele é primitivo, ele vive nas árvores, né? Já o homem não. Lembra que eu falei para vocês? As espécies, elas vão evoluindo. Com isso, a questão craniana, ela vai aumentando, né? Até chegar aonde hoje a nossa questão craniana, a nossa questão dentária, faz com que o homem comece a se desenvolver. Com esse desenvolvimento, a questão do crânio, e também uma das transformações é a questão das mãos. Por quê? Porque o homem ele vai se desenvolvendo e as mãos vão se alargando, né? Para a gente chegar hoje à mão que a gente tem, né? Que são bem larguinhas, porque antes, como eles eram bem primitivos, as mãos eram mais juntas, né? Então, o homem, para isso, quando ele passa por essa modificação, ele começa a mudar um pouquinho o meio que ele vivia. Por quê? Porque a partir daí, da questão do aumento do crânio, a questão do alargamento das mãos, faz com que o homem agora comece a ter uma certa inteligência e comece a agora tentar modificar o meio que ele vive. De que forma? Ele vai começar a fazer instrumentos para quê? Para o seu uso, para sua manutenção, para se proteger. E aí por isso que a gente chama da idade da pedra lascada. Por quê? Porque aí, lembra na aula que eu falei para vocês sobre as pedras, né? Eles pegavam aquela pedra, lascavam a pedra, pegavam um pedaço de osso ou de madeira, algo que poderia facilitar para eles, né, segurarem. E aí eles fazem os instrumentos. Os instrumentos vão ser usados para quê? Para cortar, para se proteger, para várias coisas que eles vão precisar para sua manutenção. A gente fala também sobre o modo de produção primitivo. Por que a gente fala que é primitivo? Porque esses seres vão fazer o quê? Eles, no primeiro momento, eles não vão mexer na natureza. Eles vão só se usar da natureza. De que forma? Eles vão tirar da natureza através da colheita de frutos, da caça, a pesca, dessa forma. Então, nesse primeiro momento, eles não vão mexer. Eles viviam principalmente desses 3 tipos, né? A pesca e a colheita de frutos e a caça de animais. No primeiro momento, de animais de pequenos portes, não de portes grandes. Por isso, lembra que eu falei para vocês que esses povos, eles não se fixavam em um lugar só. Eles ficavam em determinado momento naquele lugar, coletavam frutos, caçavam, pescavam naquele determinado local. Chegava um tempo, eles saíam desse local e iam para outros. Por quê? Porque
Por que ele saiu desse lugar? Porque esse lugar já tinha esgotado tudo da natureza, ou seja, já tinham tirado tudo que eles podiam de alimento, né? Tanto da colheita de frutos, da pesca, quanto da caça. Então eles iam para outros lugares. Essa questão deles se moverem para vários lugares, sempre estarem em movimentação, né? Não se fixarem em muitos lugares, eles são chamados de nômades. Nômades é aquele que sempre está, né, mudando de lugar, não tem paradeiro ainda, não se fixa em um lugar só. Em relação também ao Paleolítico, a gente tem uma das descobertas que são muito importantes, que é a descoberta do fogo. Por quê? Qual é o benefício que o fogo traz para eles? No primeiro momento, lembra que eu falei para vocês, quando eu falei do uso e desuso, que no primeiro momento eles eram bem peludinhos, depois eles vão começar a usar a pele de animais para se cobrir, ou seja, para se proteger do frio. E aí a descoberta do fogo, né, que é uma descoberta que traz muitas melhorias para eles. Por quê? Porque o fogo vai proporcionar para eles que agora eles possam se aquecer. Com isso fazendo com que eles tivessem uma durabilidade de vida maior. Porque antes, muitos deles não conseguiam sobreviver, às vezes muito frio, ou alto grau de frio. Então, acabavam morrendo. Já com o fogo tem a durabilidade muito maior, porque se aquecem, né? Também o fogo vai ajudar eles a cozer as comidas, que antes as comidas não eram cozidas, fazendo com que antes eles pudessem adquirir algumas doenças através dos animais, ou da colheita de frutos, né? Do modo que eles viviam antes, eles poderiam adquirir algumas doenças, como bactérias e tudo mais. E agora, com a descoberta do fogo, eles podem cozer a comida. Também vai proporcionar uma maior durabilidade na vida deles, né? O fogo também é usado para proteção. Por quê? Porque da feita que eles faziam o fogo, eles estavam protegidos, porque os animais tinham medo do fogo. Então, o fogo fazia com que assustasse os animais. Então, fez com que também eles tivessem uma alta durabilidade. Por quê? Porque agora eles comiam algo cozido que trazia uma melhor proteção para eles. Uma proteção por quê? Porque agora os animais não atacavam eles, e também porque agora eles poderiam se aquecer, né, com esse fogo. Como eu falei para vocês, eles também têm a questão da produção de utensílios, né? Questão de fazer alguns instrumentos com a pedra e com ossos ou com madeira, que ajudavam ele na colheita de frutos, ajudavam na proteção deles, ajudavam na caça, ajudavam a cortar alguns animais ou alguma coisa, que vão trazer muitos benefícios para eles, né? Outra coisa também é que eles fazem um registro do cotidiano. Lembra que eu falei para vocês da arte rupestre? Vão começar na passagem deles nas cavernas, vão começar a registrar o cotidiano. Exemplo, se naquele dia específico ele caçou um boi, então na caverna possivelmente ele vai desenhar que naquele dia de sol ele caçou um boi. Então eles faziam o registro do seu cotidiano nessas cavernas. Esses registros hoje que são muito importantes para a gente entender o modo que eles viviam. A gente também tem o Neolítico, que também é chamado de pedra polida, tá? Por quê? É a fase na qual esses pequenos povos eles vão começar a desenvolver cada vez mais o conhecimento. Até porque agora eles também começam a mexer na natureza. Eles começam a tentar se proteger de algumas possíveis ataques, de possíveis enchentes. Então eles vão começar a transformação deles. Já na idade da pedra polida,
eles vão fazer o quê? É a fase na qual eles já conhecem um pouco dos utensílios que eles têm e já vão aperfeiçoar esses instrumentos. De que forma? Vou começar a pegar aquela pedra que era quebrada rusticamente antes, vou começar a pegar essa pedra e vou começar a polir. Essa pedra agora vai ser muito mais pontiaguda, ou seja, muito melhor para o desenvolvimento deles, para a proteção deles, para o que eles precisavam. E é no Neolítico também que vai se começar o início da agricultura. Lembram que eles são nômades até o momento. Nômades, eles não param em um lugar, ou seja, eles tiram da natureza, né? Coletam frutos, pescam, caçam. E nesse sistema do nomadismo, eles não se fixam em um lugar. Mas agora, com o início da agricultura, vai beneficiar eles por quê? Porque agora, com a agricultura, eles vão começar a plantar algumas sementes, vai dar certo e, consequentemente, essas sementes vão gerar depois, né, frutos. Com isso, eles vão começar agora a se fixar em um lugar. A gente chama eles de sedentários a partir desse momento da agricultura. Por quê? Porque eles vão se fixar em lugares. Por quê? Porque eles têm agricultura, eles têm como se manter, não precisam mais sair do lugar que eles estão para ir para outros atrás de alimentos. Por quê? Porque eles têm naquele lugar o manuseio da agricultura. Com isso também, eles também passam a criar animais. Lembra que eu falei para vocês que eles caçavam os animais? Então, muitas das vezes eles caçavam animais e às vezes os filhotes desses animais ficavam na natureza. E aí eles começaram a pensar o quê? Bora levar esse animal para casa. Pegaram e começaram a criar esses animais. Então, eles vão criar esses animais nas suas casas. Depois, mais lá na frente, com certeza, esse animal ele vai servir como alimentação para eles. E a gente também tem, como eu falei para você anteriormente, a aperfeiçoação desses instrumentos de utensílios. Eles vão começar a fabricar também potes, vão começar a fabricar vasilhas de barro que vão ajudar, né, na manutenção da vida deles, da sociedade deles. Até porque agora, lembra da explicação que eu dei na sala de aula, que eles já lembram das casinhas, eles ajudando na colheita já da agricultura que eles já tinham plantado. Eles já tinham feito o quê? Eles já estavam bem sedentários, já estavam vivendo o quê? Em pequenas vilas, né? Uma casinha ao lado da outra já, e sempre no primeiro momento, pequenos povos, não grandes povos. Decorrente dessas coisas, eu estava falando sobre a observação do tempo, né? Com o passar do tempo, essas espécies, essas pessoas vão começar a fazer o quê? Vão começar a observar o meio que eles viviam. Por quê? Porque no primeiro momento eles sofriam muito com a questão climática e eles não mexiam na natureza. A partir do momento que eles vão iniciar a questão da agricultura, eles vão começar a mexer na natureza de que forma? Porque para fazer a plantação de certos alimentos, eles tinham que ter uma porção de terras. Então, eles já estão, né, fazendo o quê? Mexendo na natureza. Para manter essas plantações, eles precisavam irrigar, eles precisavam ter toda uma questão de observação. Por quê? Porque em determinada época do ano poderia ter uma enchente. Então, eles começaram, com o tempo, a fazer as mudanças na natureza de que forma? Em determinada época do ano, quando eles sabiam que poderia haver uma enchente, poderia acabar trazendo consequências para a plantação deles, eles vão fazer o quê? Eles vão começar a mexer na natureza para fazer com que naquela represa eles consigam colocar barragem naquela represa para não ter a destruição das plantações. Com a questão da agricultura, né, o início da agricultura,
Agora vão começar a se tornar, vão formar-se os primeiros tribos, né? Os primeiros povoados, as primeiras aldeias. Assim, a agricultura ela vai ajudar muito eles. Por quê? Porque agora eles não precisam necessariamente estar todo o tempo caçando ou colhendo da natureza, saindo para ir coletar da natureza outros frutos. Por quê? Porque agora eles são agora agricultores, eles estão produzindo, né? Estão plantando e colhendo aqueles frutos. Consequentemente, essa questão da agricultura vai fazer com que eles possam ser coletivos. De que forma? Tudo que for coletado, tudo que eles plantarem e colherem, né, da sua agricultura, vai ser distribuído para todos. Igualmente, todos poderão ter acesso a essa alimentação por igual. Também a gente tem a questão da observação do tempo, né? A observação do tempo vai fazer com que esses povos comecem a perceber que em determinadas épocas do ano eram mais propícias à plantação do que outras épocas. E a gente, em relação a isso, a gente fala sobre as mudanças na natureza. Por quê? Porque assim, agora tudo que eles faziam era relacionado à agricultura. Bom, em relação à mudança na natureza, agora eles vão ter o domínio sobre o período da chuva, né? Entender como é que é essa relação da chuva, de que forma ela vai beneficiar a plantação deles, de que forma em determinada época do ano ela possa vir prejudicar. Também nesse período, por mexer na natureza, eles vão começar a ter a questão da irrigação, começar a irrigar as plantas, vão começar o arado, né? Que já é, digamos, uma tecnologia que já ajuda eles, né, a fazer as valas na terra que possivelmente vão ser usadas para fazer a plantação de alguns frutos. A alimentação, né, essa questão da agricultura vai trazer para eles uma alimentação de certa forma de qualidade. E por eles fazerem essa plantação de certa forma em larga escala, eles vão ter um excedente muito grande, ou seja, vão produzir muito e a partir desse momento que houver uma produção, um excedente muito grande, eles vão começar a trocar com outras cidades os alimentos, né? Então aí se começa de certa forma a comercialização, começar a fazer a troca. Depois, com o tempo, a agricultura vai ser a base econômica, vai ser a base para eles viverem. Então, as pessoas não vão mais querer caçar, não vão mais querer pescar. Por quê? Porque muitas das vezes a caça trazia alguns riscos, né? Alguns riscos. Por quê? Porque o animal poderia ferir alguma pessoa. Então, a caça trazia alguns riscos. Agora, essas pessoas vão começar a se fixar, né? E a trabalhar na agricultura, fazendo com que aumentasse o número de pessoas. E aí a gente fala sobre o aumento populacional, né? Começasse o aumento, né, nas famílias. E aí a gente tem os primeiros agrupamentos sedentários, né? Que a gente fala. Essas pessoas vão começar a se fixar, vão começar a morar. E aí esses agrupamentos vão ser agrupamentos familiares, né? Aquelas pessoas com famílias com um parentesco muito grande, que vão ser chamadas posteriormente de clãs. Esse conjunto de famílias vai ser chamado de tribos. E nesses clãs, sempre tem aquela pessoa mais sábia, que são chamadas de anciãos. Os anciões que vão ser os líderes da família no primeiro momento, né? Eles que vão comandar a família. E aí, posteriormente, a gente tem a questão do patriarcado, ou seja, vai se ter uma pessoa, a figura de um homem, como líder daquela família, né? Aquela família que vai ter um líder. Caso haja alguma questão de invasão, esse líder, esse patriarca, é ele que responde pela família.
Também a gente tem a agricultura, como eu falei anteriormente, a base da sobrevivência seria a agricultura. Agora, a agricultura é a base de tudo, ou seja, eles vão viver da agricultura, são sedentários, vivem em um lugar só agora, com suas famílias, e vão viver a base da agricultura. Por quê? Porque a agricultura vai gerar muitos excedentes, vai gerar muita produção. E agora eles precisam se proteger. Por quê? Porque existem outras cidades, existem outros povos, né? E vai se ter a questão de conflito, muitas das vezes, por terras. Então agora eles vão fazer o quê? Nessas aldeias, eles vão começar a fazer muros para suas próprias proteções, para não haver invasões, claro, né? E aí a gente vai agora para a ideia dos metais. A ideia dos metais é uma época que traz um grande benefício para eles. Por quê? Porque eles descobrem os metais, eles descobrem o cobre, a prata, que vão posteriormente ajudar eles na questão da metalúrgica. Por quê? Porque agora eles vão fundir esses metais e vão começar a fazer armas, vão começar a fazer utensílios, vão começar a fazer coisas que vão trazer muitos benefícios para eles. Por ter armas agora e por ter também uma certa proteção, vai ter o crescimento militar. O crescimento por quê? Porque agora eles estão capacitados, agora eles têm com que se proteger, eles têm armas suficientes. Então agora esses povos vão começar a invadir outros lugares, ou seja, a questão de ter novas terras. Por quê? A terra ela é muito importante, visando que a terra, né, aquele que tem mais terra, tem mais, posteriormente, mais riqueza. A agricultura gera excedentes. Lembra que eu falei para vocês que há uma grande produção de alimentos? Então, se há uma grande produção de alimentos, vai sobrar alimento. Eles consumiam o que eles precisavam e o que sobravam, eles faziam o quê? Um pequeno comércio de trocas, tá? Então, eles trocavam com outras cidades, outras localidades, os alimentos. Exemplo, se em tal local eles tinham farinha, exemplo, e no outro eles tinham açúcar, eles faziam a troca entre si, tá? Para quê? Para que todos tivessem. Era a nova forma de comercialização que eles tinham. E também, como eu falei para você, a sedentarização faz com que, com o tempo, haja um aumento da população. Essa população vai aumentar muito, vai se ter muitas famílias, vai se ter um excedente grande de família e a plantação vai aumentar, porque tem mais famílias para fazer a plantação, fazer a colheita. E aí surge também uma nova forma, digamos assim, umas novas profissões, uma nova forma de organização. Aí a gente tem os pastores, né, que são aqueles que cuidam dos animais, das ovelhas, dos bois. A gente tem os agricultores, são aqueles que plantam, colhem. A gente tem os comerciantes, são aqueles responsáveis de pegar aquele excedente, né? Aquele excedente, aquelas frutas, aqueles legumes e comercializar com outras localidades. E aí a gente também os artesãos. Os artesãos que vão fazer o quê? Eles que vão fazer as enxadas, vão fazer as espadas, as facas, vão fazer alguns objetos, né? Principalmente com esses metais que vão ser descobertos, principalmente com cobre, que vai ser muito usado. Consequentemente, a gente vai ter centros urbanos. Esses centros urbanos que vão ser moradia de quem? Dos comerciantes e dos artesãos. Então, são os artesãos e comerciantes que moram nos centros urbanos. Por quê? Porque o artesão ele é importante, né, para fundição, para metalúrgica, fundição para fazer as espadas, os objetos, e o comerciante para comercializar. Já nos centros rurais, né, que em sua maioria, às vezes, eram perto de possíveis rios, que fazia com que melhorasse bastante. Por quê? Porque a agricultura precisava da irrigação. Então, nos centros rurais moravam quem? Os agricultores e os pastores também, que eram responsáveis, né, por essa produção da agricultura.